Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Vamos falar de Elon Musk, o nome por trás de empresas revolucionárias como Tesla e SpaceX. Um homem que enfrentou inúmeros desafios, críticas e quase falências, mas que continuou em frente. Elon Musk é conhecido por enfrentar enormes desafios, mas isso nos leva a uma reflexão mais profunda. Como nós enfrentamos nossas dificuldades? A Bíblia nos dá uma orientação clara sobre perseverança, nos mostrando que, em meio às adversidades, há um caminho de fé e força que podemos seguir. Então, o que Deus nos ensina sobre enfrentar os desafios da vida com perseverança e sabedoria? Hoje, exploraremos juntos lições bíblicas profundas sobre como enfrentar desafios, manter a fé e alcançar o verdadeiro sucesso. Não aquele medido por números ou conquistas, mas o que realmente importa. Elon Musk não alcançou o sucesso da noite para o dia. Antes de suas inovações serem reconhecidas, ele enfrentou críticas e descrença. Mas, o que a Bíblia nos ensina sobre esses momentos de dificuldade? Em Tiago 1, 2, 4, aprendemos: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, pois a prova da fé desenvolve perseverança. A vida é repleta de desafios. Assim como Musk teve que lidar com seus fracassos, também enfrentamos dificuldades, sejam elas no trabalho, na família ou na fé. A perseverança, segundo as Escrituras, é o que nos leva ao amadurecimento e à força interior. Assim, não são os obstáculos que definem nosso destino, mas como respondemos a eles. Vamos explorar um exemplo poderoso da Bíblia: José do Egito. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e injustamente preso. Durante anos, sua vida foi marcada por sofrimento. Mas José permaneceu fiel a Deus e perseverante. Ele sabia que havia um propósito maior. No final, ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. José é um dos personagens mais impressionantes da Bíblia quando falamos de perseverança. Imaginemos o que ele enfrentou: traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e depois preso injustamente. No entanto, em meio a essas terríveis adversidades, José manteve sua fé e perseverança. Ele sabia que, mesmo nos piores momentos, Deus estava no controle. Em Gênesis 37:50, vemos como a vida de José foi repleta de altos e baixos. Mesmo enquanto trabalhava como escravo na casa de Potifar, José agia com integridade. Ele foi falsamente acusado pela esposa de Potifar e jogado na prisão, mas nunca perdeu a fé. Qualquer um de nós, ao enfrentar situações tão devastadoras, poderia se perguntar: por que Deus permitiu que isso acontecesse? Mas José continuou confiando, e com o tempo Deus o honrou, elevando-o à posição de governador do Egito, onde ele foi capaz de salvar sua família e milhares de pessoas da fome. A história de José nos ensina que, mesmo quando não vemos o propósito, Deus está trabalhando em nossas vidas. Essa jornada de José é uma poderosa lição de que não podemos desistir em momentos de provação. Ele não apenas perseverou, mas manteve sua fé, confiando que Deus tinha um plano maior. Podemos ver um paralelo com a vida de figuras modernas que também enfrentam dificuldades antes de alcançar o sucesso. A perseverança de José nos ensina a ter paciência e confiar em Deus, mesmo quando o futuro parece incerto. Assim como Musk enfrentou quase falências e momentos de descrença total sobre seus projetos, José também enfrentou a incerteza e a rejeição. Mas ambos continuaram seguindo em frente. A diferença? José depositou sua confiança em Deus. A perseverança bíblica não é só uma questão de força de vontade. Ela envolve fé em um plano maior. Como José, quando perseveramos, não apenas superamos desafios, mas amadurecemos espiritualmente. Essa é a essência da perseverança bíblica. Não desistir, não se abater pelos contratempos, mas confiar que no tempo certo, Deus honrará o esforço daqueles que permanecem firmes. Pense por um momento. Qual foi o último grande desafio que você enfrentou? Você confiou que algo maior estava por vir? E você? Em que área da sua vida você sente que precisa perseverar? Talvez você esteja enfrentando dificuldades no trabalho, na família ou até na sua fé.
José nos mostra que a perseverança não é fácil, mas é recompensadora. Deus vê o que você está enfrentando e, assim como ele honrou a fidelidade de José, ele também o fará com você. Outro grande exemplo de perseverança é Davi. Antes de se tornar rei de Israel, ele foi caçado pelo rei Saul, que tinha ciúmes de seu sucesso. Davi foi ungido por Deus para ser rei, mas ao invés de subir imediatamente ao trono, ele passou anos fugindo e vivendo como foragido. A Bíblia nos mostra a perseverança de Davi em 1 Samuel 18-24. Imagine ser escolhido por Deus para liderar uma nação, mas ter que viver escondido em cavernas, sempre temendo pela própria vida. Davi poderia facilmente ter desistido ou até tomado o trono à força, mas ele esperou pacientemente pelo tempo de Deus. Assim como Davi, muitas vezes nos encontramos em situações onde sabemos o que Deus tem planejado para nós, mas precisamos esperar. Isso é uma prova de fé. A perseverança, nesse caso, é saber que, apesar dos desafios, o tempo de Deus é perfeito. Assim como Davi respeitou o processo, nós também precisamos aprender a confiar no tempo divino. E qual é a lição para nós? Muitas vezes, somos rápidos em querer soluções imediatas para nossos problemas. Mas a história de Davi nos ensina que o caminho até o propósito de Deus muitas vezes envolve paciência e confiança. Perseverar é confiar no tempo certo e acreditar que Deus está nos moldando para algo maior. Um dos maiores exemplos de perseverança nas Escrituras é a história de Jó. Ele era um homem íntegro, abençoado com uma grande família e muitos bens, mas, em um único dia, perdeu tudo. Seus filhos morreram, suas posses foram destruídas e, para piorar, ele foi acometido por uma doença dolorosa. O sofrimento de Jó era tão intenso que até sua esposa o aconselhou a amaldiçoar Deus e morrer. Jó 2:9. Jó, no entanto, permaneceu fiel a Deus, mesmo em meio ao seu sofrimento. Em vez de seguir o conselho de sua esposa ou dar ouvidos aos amigos que o acusavam injustamente, ele manteve sua integridade, dizendo: "O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Jó 1:21. Jó não entendeu imediatamente o porquê de seu sofrimento, mas ele perseverou na sua fé. A perseverança de Jó nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios da nossa vida, precisamos manter a fé. Ele sofreu mais do que a maioria de nós jamais imaginará, mas não abandonou sua confiança em Deus. No fim, Deus restaurou a vida de Jó, abençoando-o com o dobro de tudo o que ele tinha antes. Perseverança, então, é confiar que Deus sempre está presente, mesmo quando não entendemos o porquê dos desafios que enfrentamos. Outro exemplo de perseverança é Noé. Um homem que viveu em um tempo onde a maldade humana havia atingido níveis alarmantes. Deus decidiu destruir a terra com um dilúvio, mas escolheu Noé para construir uma arca e salvar sua família e os animais. Imagine o cenário. Noé recebeu uma missão imensa de construir um grande barco em uma época onde nunca tinha chovido. Ele não tinha evidências físicas para acreditar que o dilúvio viria, apenas a palavra de Deus. Durante anos, Noé trabalhou na arca enquanto as pessoas ao redor zombavam dele, desacreditando da mensagem que ele pregava. A perseverança de Noé é notável. Ele continuou obediente a Deus, mesmo quando parecia que ninguém mais acreditava. Essa perseverança em meio à descrença é uma lição poderosa para todos nós. Em Gênesis 6:9, vemos que, ao fim de sua perseverança, Noé e sua família foram salvos. O dilúvio veio e a promessa de Deus foi cumprida. A lição aqui é que, mesmo quando somos ridicularizados ou enfrentamos oposição por seguir a palavra de Deus, precisamos continuar firmes em nossa fé. A perseverança nos leva à salvação e a confiança em Deus nos mantém seguros, mesmo em meio à tempestade. Moisés é outro exemplo impressionante de perseverança. Após ser chamado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito, Moisés enfrentou uma jornada de 40 anos no deserto. Não foi uma missão fácil. O povo frequentemente reclamava, desejando voltar ao Egito, e Moisés teve que lidar com rebeliões, falta de recursos e desafios físicos. Mesmo assim, Moisés perseverou.
Ele se manteve fiel à sua missão, apesar das dificuldades, e continuou guiando o povo até os limites da terra prometida. A paciência e a perseverança de Moisés são inspiradoras. Em Números 12:3, ele é descrito como o homem mais humilde da terra, e essa humildade foi essencial para que ele perseverasse, sempre buscando a orientação de Deus. Moisés nos ensina que a perseverança muitas vezes envolve sacrifícios e que podemos não ver o resultado final de nossas ações. Ele não entrou na terra prometida, mas sua fidelidade e perseverança foram vitais para que o povo de Israel chegasse até lá. A lição aqui é clara. Muitas vezes, nossa perseverança abre caminho para que outros possam ser abençoados. Por fim, temos o exemplo de Neemias, que também enfrentou grandes desafios ao reconstruir os muros de Jerusalém. Após o exílio babilônico, Neemias sentiu o chamado de Deus para restaurar a cidade de seus ancestrais. No entanto, ele enfrentou oposição tanto interna quanto externa. Sanbalate e Tobias, dois dos seus principais inimigos, fizeram de tudo para impedir a obra de Neemias, usando desde provocações até ameaças de violência. Neemias, no entanto, perseverou. Ele sabia que a obra que estava fazendo era para a glória de Deus, e isso lhe deu força para continuar, mesmo em meio à adversidade. Neemias nos ensina que quando estamos fazendo o que é certo aos olhos de Deus, devemos perseverar, mesmo diante da oposição. Em Neemias 6:9, ele orou: "Agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos", mostrando que a perseverança é sustentada pela oração e pela confiança em Deus. Esses exemplos de Davi, Jó, Noé, Moisés e Neemias nos mostram que a perseverança não é apenas uma virtude isolada, mas uma caminhada de fé. Cada um deles enfrentou desafios monumentais, mas nunca desistiu porque confiavam que Deus estava com eles. Quando perseveramos, não estamos sozinhos. Assim como esses homens e mulheres de fé, também podemos confiar que Deus está ao nosso lado, guiando nossos passos e fortalecendo nosso coração. A perseverança sozinha não é suficiente. Precisamos de sabedoria para tomar as decisões corretas. Salomão, um dos reis mais famosos de Israel, tinha um pedido a Deus. Ele não pediu riquezas, poder ou sucesso imediato. Ele pediu sabedoria. Sabedoria para governar com justiça e discernimento. E Deus lhe concedeu. 1 Reis 3:5-14. Assim como Elon Musk deve tomar decisões estratégicas para o sucesso de suas empresas, nós também precisamos de sabedoria para enfrentar nossos desafios diários. E a Bíblia nos encoraja. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente sem censura. Tiago 1:5. Você já se perguntou se tem pedido a Deus sabedoria para suas decisões? Como Salomão, devemos buscar orientação divina para trilhar o caminho certo. A sabedoria nos ajuda a ver além do momento presente. Nos guia a tomar decisões que não apenas resolverão problemas imediatos, mas nos colocarão no caminho certo a longo prazo. E o sucesso verdadeiro, aquele que é aprovado por Deus, não é momentâneo. Ele é fruto de sabedoria e humildade. Perseverar sem sabedoria pode nos levar a tomar decisões precipitadas. É por isso que a Bíblia nos ensina a buscar sabedoria em nossas jornadas. Salomão, o rei mais sábio de Israel, entendeu isso claramente. Quando Deus lhe ofereceu qualquer coisa, Salomão poderia ter pedido riquezas, sucesso ou até a derrota de seus inimigos. Mas ele pediu sabedoria. 1 Reis 3:5-14. A sabedoria de Salomão foi concedida porque ele sabia que, sem ela, mesmo o maior dos sucessos seria passageiro. E essa é uma lição para todos nós. Em momentos de decisão, muitas vezes somos tentados a agir por impulso. Mas a Bíblia nos encoraja a buscar a sabedoria divina para que possamos tomar as melhores decisões. Assim como Salomão, figuras públicas como Elon Musk também enfrentam decisões difíceis. Mas a sabedoria bíblica vai além da sabedoria terrena. Tiago 1:5 nos diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente. Isso nos mostra que sabedoria não vem de nós mesmos, mas de Deus. Pense por um momento.
Quando você está diante de uma decisão importante, a quem você recorre? A sabedoria humana pode falhar, mas a sabedoria que vem de Deus é perfeita e nos guia pelo caminho certo. Você já se deparou com uma decisão difícil e não sabia o que fazer? A Bíblia nos dá a chave. Busque a sabedoria de Deus. Assim como Salomão pediu sabedoria para governar seu povo, nós também podemos pedir a Deus sabedoria para governar nossas próprias vidas, e Ele promete que nos dará generosamente. Em meio a tudo isso, a Bíblia também nos ensina sobre a humildade. Jesus, sendo o maior de todos, demonstrou humildade ao lavar os pés de seus discípulos. João 13:17. O sucesso verdadeiro, aquele que vem de Deus, sempre será acompanhado de humildade. Provérbios 16:18 nos lembra: a soberba precede a destruição, e o espírito altivo, a queda. Elon Musk pode ser um nome muito poderoso no mundo dos negócios e da tecnologia, mas até os maiores precisam da humildade para reconhecer que há algo maior que eles mesmos. E isso vale para todos nós. Como podemos nos manter humildes, especialmente quando alcançamos nossas metas? A Bíblia nos ensina que devemos sempre nos lembrar que tudo o que temos e conquistamos vem de Deus. A verdadeira grandeza está no serviço. A Bíblia nos ensina que devemos ser como Jesus, humildes em nossa conduta, reconhecendo que em todos os momentos somos dependentes da graça de Deus. No mundo de hoje, o sucesso muitas vezes é medido por riqueza, poder e influência. Mas a Bíblia nos mostra um caminho diferente. A humildade é essencial para qualquer jornada de sucesso. Muitos líderes ao longo da história caíram por causa do orgulho. A Bíblia nos adverte contra isso e nos chama a uma vida de humildade. O verdadeiro líder é aquele que serve, não aquele que busca ser servido. Quando olhamos para a vida de figuras públicas como Elon Musk, vemos o contraste entre o sucesso terreno e o sucesso espiritual. Mesmo que alguém alcance grandes feitos, a humildade é o que nos mantém no caminho certo diante de Deus. Jesus nos mostrou que o maior de todos é aquele que serve. Isso desafia a lógica do mundo, mas é o caminho do reino de Deus. Quando nos mantemos humildes, Deus nos exalta no tempo certo. E quando alcançamos o sucesso, somos lembrados de que tudo vem de Deus. Hoje vimos como figuras públicas como Elon Musk podem nos lembrar dos desafios que todos enfrentamos na vida. Mas, através das lições bíblicas, aprendemos que perseverança, sabedoria e humildade são as verdadeiras chaves para vencer, seja na vida pessoal, profissional ou espiritual. Assim como José e Davi perseveraram em tempos de grandes provações, também podemos confiar que, ao seguir os ensinamentos bíblicos, seremos fortalecidos para superar qualquer dificuldade. Sabedoria é pedir a Deus direção para nossas decisões, e humildade é reconhecer que todo sucesso vem dele. Agora eu pergunto: quais são os desafios que você está enfrentando? Como você pode aplicar essas lições bíblicas de perseverança e sabedoria na sua vida? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe como a palavra de Deus tem te ajudado. E não se esqueça, o sucesso verdadeiro é aquele que vem acompanhado de fé, sabedoria e, acima de tudo, humildade. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com amigos e se inscrever no canal para mais conteúdo edificante. Até o próximo vídeo!